Nós estamos hoje no nosso primeiro curso dessa escola de líderes e obreiros. Nós vamos falar sobre vários aspectos ao longo do ano para melhoria do nosso trabalho aqui na nossa igreja do Parque Alvorada. Hoje vamos falar sobre liturgia, mas terão outros momentos oportunos para sempre falarmos sobre pontos que podemos melhorar, né? Então vamos começar com uma oração. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, gratos por este momento, sabendo que foi o Senhor quem criou essa oportunidade. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja iluminando o nosso entendimento, para que eu possa comunicar da forma mais clara possível a Tua palavra, os Teus desígnios para nós, para que possamos oferecer a Ti um culto melhor, para que possamos oferecer a Ti um culto em adoração de forma bíblica, de forma racional, de forma espiritual, buscando sempre agradar o Senhor, porque o Senhor é quem verdadeiramente precisa ser adorado. Tudo que nós propusermos aqui hoje é para que nós possamos entregar algo de mais excelência ao Senhor. E assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, podeis assentar? Pega a sua Bíblia comigo. Pega a sua Bíblia comigo e abra em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. A pastora vai me ajudar aí nos slides. Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1. Nós temos um texto bastante conhecido, mas que precisa ser lido, porque serve de fundamento para a nossa ministração. Veja que eu coloquei aí no slide 3 fundamentos. Nós não vamos falar nada nesse curso que não seja bíblico. Nós não vamos falar nada nesse curso que seja invenção, que seja modismo, né? Que seja criação da minha parte. Nós vamos apresentar neste curso uma liturgia bíblica, tá certo? Portanto, vamos começar com o primeiro fundamento, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 1. Nós já temos Paulo trazendo algo muito importante. Ouça só: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional. Meus irmãos, quando nós falamos de culto racional, muitos criam uma visão deturpada e pensa que culto racional é um culto meramente intelectual ou intelectualizado. Mas não é nada disso que Paulo está nos propondo aqui. Paulo está nos propondo uma adoração sincera e consciente. Uma adoração, repito, sincera e consciente. O culto racional aqui colocado não se trata de algo que transborda para o plano do inconsciente ou para aquele estado de quase transe que nós vemos aí em alguns lugares. Paulo está falando de forma muito clara: a nossa adoração, ela parte de um estilo de vida consciente para glorificar a Deus. Isso, obviamente, vai refletir no nosso culto público aqui. Nós não devemos buscar inserir no nosso culto elementos estranhos, elementos que vão tentar criar um ambiente de transe espiritual, para que as pessoas saiam de si e ficam, algumas deitadas, algumas como que quase mortas. O Espírito Santo pode fazer isso? Pode, mas na palavra de Deus, ele evidencia que este não é o modus operandi dele. Tudo que você vê que copia esse tipo de coisa, está indo para além do que a palavra de Deus nos revela. O nosso culto, seja o nosso culto lá fora como estilo de vida, seja o nosso culto aqui dentro,
ele parte do nosso intelecto, da nossa sinceridade. A nossa mente vai estar conectada ao céu, àquele que nos criou, àquele que é digno de honra, glória e adoração. Então nós partimos deste primeiro pressuposto. Um segundo pressuposto, está aí no slide também, é o seguinte: culto é adoração. Adoração. Confundimos por vezes adoração com louvor. Achamos que o momento do louvor é o momento da adoração no culto. Isso não é verdade. Todos os elementos do nosso culto público precisam redundar em adoração a Deus. Vamos ver isso na palavra de Deus? Mateus capítulo 21, versículos 12 e 13. Lembrando que nós estamos trazendo os fundamentos bíblicos para o nosso estudo acerca da liturgia do culto. Mateus 21, versículos 12 e 13. Nós temos um episódio que eu mencionei há poucos dias aqui na nossa igreja. É o episódio de Jesus Cristo entrando no templo. Vejam esses dois versículos. Versículos 12 e 13 do capítulo 21. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Versículo 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de... mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Veja só, meus irmãos, o contexto bíblico aqui nos mostra que no Êxodo, no livro do Êxodo, ficou bem claro como ordenança de Deus, a forma como Israel deveria chegar no templo, na casa de Deus, para oferecer a sua adoração. Ficou prescrito na palavra de Deus como seriam feitos os sacrifícios, como que seria feita a expiação de pecado, as ofertas de libação, tudo detalhadamente especificado. E o que estava acontecendo já no período de Jesus Cristo? As pessoas haviam se apartado da palavra de Deus, das ordenanças de Deus, e estavam deixando para comprar no templo aquilo que ele precisava oferecer como oferta em adoração ao Senhor. É aquilo: olha, por que eu vou preparar um cordeiro? Por que eu vou preparar a minha oferta de cereais? Por que eu vou preparar a minha oferta de azeite? Se eu vou chegar lá no templo e vou encontrar tudo lá, é só eu comprar, chegar e entregar para o sacerdote e está resolvida a minha adoração. É uma adoração comprada. Só que a palavra de Deus, através do gesto de Jesus Cristo, nos deixa claro que a adoração não está à venda. O culto não está à venda para que possa ser comprado. Veja, nós não podemos, trazendo para a realidade do nosso estudo, nós não podemos deixar somente para o momento em que chegarmos na casa de Deus, para podermos oferecer o nosso culto a Deus. Nós precisamos nos preparar. O nosso dia inteiro já é preparação para o momento do culto. Seja você o dirigente do culto, o pregador, alguém que vai ministrar um louvor aqui ou não, mesmo que você venha para participar do culto, e eu não gosto da expressão assistir culto, né? Culto não está aí para ser assistido, mas você precisa participar dele, fazer parte dele. Então, mesmo que você venha para participar do culto, você tem que entender que o culto, ele começa lá atrás. Ele não está à venda para que você possa deixar para chegar aqui, lá na igreja eu resolvo se eu vou dar oportunidade para o irmão fulano de tal, ou se eu vou dar oportunidade para o grupo tal, se você é o dirigente. Você não pode fazer isso, porque senão você está fazendo como aqueles lá do período em que provocou a ira em Cristo Jesus, que estava deixando para comprar adoração na porta do templo. Nós precisamos nos preparar, precisamos preparar o nosso espírito, nós precisamos preparar a nossa mente com aquilo que vai ser ofertado aqui em culto de adoração ao Senhor, porque culto é adoração. Um terceiro fundamento está aí: ordem e
decência. O culto não é um momento de desordem. Nós não podemos cair naquela esparrela, né? Me permitam usar essa palavra forte, de que, olha, é para o Senhor, então eu posso fazer de qualquer forma. É para o Senhor, então, irmão, vem cá, faz aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Já ouviu isso daí? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Vamos ver? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 23. Nós não vamos ler do 23 ao 40 integralmente, peço que você faça a leitura em casa, né? 1 Coríntios 14, a partir do versículo 23. Paulo nos trazendo exortações, orientações acerca da ordem do culto. Olha o que Paulo diz: se, pois, toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem em línguas estranhas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventuras que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. E aí, lá no versículo de número 40, após discorrer para que os irmãos tenham cuidado, se vão profetizar, não profetiza todo mundo ao mesmo tempo, profetiza se for, né, para a edificação de toda a igreja. Paulo vai trazendo todas essas orientações aqui no texto, durante o culto, né, obviamente. E aí no versículo 40 ele diz, ele fecha a ideia: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Tudo com ordem e decência. Paulo deixa muito claro aqui: o culto é momento de ordem e decência. As profecias, elas podem ser inseridas no culto com ordem e decência. Os louvores devem ser inseridos no culto com ordem e decência. Não dá, por exemplo, para nós termos aqui um culto com 1h30 só de louvor e 20 minutos de palavra. Está havendo uma desordem. Não dá, por exemplo, nós temos um período de ministração da palavra de Deus em que o pregador pega a oportunidade e fica 30, 40 minutos só fazendo revelação. E entenda, não é revelação acerca do que está escrito na palavra de Deus, mas revelação que por vezes se mostram que sequer provém do Espírito, porque aquele é o momento da ministração da palavra de Deus. A revelação, se for para edificação da igreja, ele pode trazê-la. Se for para uma pessoa em específico, ele deve procurá-la em separado, porque é só para edificação daquela pessoa. Para que você vai expor aquela pessoa no culto público? Veja, tudo com ordem e decência. Superados, né, se é que eu posso assim dizer, mas superado o ensino acerca desses 3 fundamentos, nós vamos evoluir porque temos muito a falar. Nós temos vários tipos de culto público. Nós temos o culto de ensino da palavra de Deus. Aqui na nossa igreja nós chamamos de escola de discípulos, mas cada igreja aí tem um nome, né? Tem seminário de crescimento espiritual, culto de ensino, culto de doutrina, né? Em algumas igrejas mais tradicionais. Nós temos culto de libertação, culto evangelístico. Aí tem aquela quinta da vitória que se enquadra aqui, a tarde da bênção, né? Que tem várias igrejas que se enquadram nesse tipo de culto. Nós temos o culto de celebração, nosso tradicional culto de domingo, por vezes na direção dos departamentos. Nós temos o culto de ceia, culto de santa ceia, né? É outro tipo de culto, tem uma liturgia própria. Nós temos os cultos nos lares, né? Que em alguns lugares chamam células, grupo de crescimento, grupo familiar. Temos o culto ao ar livre, né? Quando a gente sai para pregar nas praças públicas e tal. Nós temos os cultos evangelísticos, as cruzadas evangelísticas, que também tem um direcionamento de uma liturgia específica. Nós temos cultos festas, né? Que por vezes as oportunidades são alongadas demais, passam até do ponto um pouco, porque a gente fica, né, nós precisamos dar oportunidade para o máximo de pessoas possível. E nós temos vários outros tipos de culto, mas esses são os principais. Por que eu trouxe aí essa ideia, deixando claro que nem todo culto é igual? Porque as liturgias,
elas variarão de acordo com o tipo de culto que nós estaremos dirigindo. Se você é líder de um departamento e for estar dirigindo um culto de celebração, aqui no domingo, como hoje, por exemplo, tem culto de jovens, você não vai dirigir esse culto da mesma forma que você dirige um culto lá na casa de uma pessoa, nem vai dirigir esse culto da mesma forma que a gente dirige um culto de Santa Ceia. Cada culto tem a sua liturgia adequada. O culto de ensino da palavra de Deus, por exemplo, ele é um culto com oportunidades reduzidas, porque a prioridade dele é o ensino da palavra de Deus. O culto de libertação, ele precisa ter um momento de oração, né? De oração por libertação. Então a gente insere esse momento no culto de libertação, que às vezes não tem num outro culto. Então veja, as liturgias, elas variarão de acordo com o culto público. Então como é que a gente vai estudar? Como o curso ele é direcionado a preparar a igreja, nós vamos direcionar aqui para aqueles cultos, para aqueles tipos de cultos que a igreja dirige por vezes, porque o culto de ensino geralmente é dirigido pelo pastor ou pelos vices, na nossa tradição assembleiana, né? E é bom que se diga, aqui nós estamos falando num contexto assembleiano, eu não estou falando aqui num contexto da igreja batista, nem das igrejas neopentecostais, nem das igrejas ditas de parede preta, que são na maioria neopentecostais, nós estamos falando da nossa realidade, tá? Então eu vou ensinar aqui, o curso serve para isso, os irmãos a dirigir o culto, aquele culto que normalmente vai estar sob a direção dele como líder de departamento ou como representante de um departamento. Eu não vou aqui tratar especificamente da liturgia do culto de ensino ou da liturgia do culto de Santa Ceia, porque o culto de Santa Ceia ele é dirigido pelos ministros, né? Digo, evangelistas, missionárias e pastores. Se na igreja não tem um ministro, um presbítero pode. Assim funciona a Assembleia de Deus no Brasil, tá certo? Então vejamos, voltemos aqui para o nosso curso. Superado aí esses tipos de culto público, vamos falar agora do culto propriamente dito, né? Que eu acho que quando a gente fala de liturgia é o que a gente mais quer aprender, né? Pastor, então, como que nós vamos dirigir o culto? Como que nós vamos preparar um culto que tenha esses fundamentos que o senhor acabou de mencionar, né? Que seja culto racional, que seja culto de adoração, que seja um culto com ordem e decência. Como que a gente vai organizar aqui? Meus irmãos, o que eu trouxe aqui é algo para ajudar, é um guia. Obviamente que você não vai precisar ficar engessado nesse guia e ter isso como quase que uma bula de remédio. Ele é para te direcionar. Por vezes você vai precisar mudar uma coisa ou outra, adaptar uma coisa ou outra. Mas no mais das vezes, isso daqui pode te direcionar perfeitamente em como preparar, organizar e dirigir um culto. Como a gente criar uma liturgia e um ambiente de adoração, de culto racional, com ordem e decência. Amém? Eu dividi em 3 períodos. Antes do culto, durante o culto e depois do culto. Que eu disse agora há pouco, na introdução. O culto, ele não começa às 7 horas. A reunião começa às 7 horas. O culto, ele começa muito antes disso. Ele começa na preparação. Tanto na organização daquele que vai dirigir o culto, quanto na nossa preparação espiritual para vir participar do culto. Já viu aquele irmão que fala assim, hoje o culto foi ruim demais da conta, né? Foi frio, foi, meu Deus, que culto pesado, né? Aí vem outro irmão na mesma conversa e fala, uai, eu não achei não, achei que o culto foi uma bênção, Deus falou comigo, né? Que louvores abençoados, já viu isso? Isso demonstra muito o que eu estou dizendo. Provavelmente esse segundo irmão vem cultuando a Deus desde muito antes, leu a Bíblia, teve um devocional em casa, se ocupou com as coisas espirituais durante o seu dia, aí chega aqui, irmão, o Espírito Santo já preparou o ambiente no coração dele. Aquele outro irmão provavelmente fez como os israelitas lá do tempo de Cristo, né? Deixou para comprar adoração na porta do templo. Então veja, temos 3 períodos, antes do culto, durante o culto e depois do culto. Amém? Está aí no slide. Antes do culto.
para você, líder de departamento, obreiro do Senhor. Vai dirigir um culto. Primeira coisa, você tem que decidir se você vai definir um tema ou não para esse culto. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Obviamente que a oração e o jejum, que está lá como último item, ele vai permear todos os antes, todos os itens anteriores. Se você não ora e jejuma, vai ser mais difícil você definir um tema para o culto, né? Se você não ora e jejuma, vai ser mais difícil você ter um direcionamento para convidar um pregador. Então a oração e jejum ela vai permear todos aqueles itens. Mas vamos lá. Primeiro, definindo um tema. Pastor, como que eu vou definir um tema? Se eu quiser colocar um tema no culto. Irmão, vai para a Bíblia, pelo amor de Jesus Cristo. Tem muita gente que vai para a internet pesquisar. E aí acaba copiando um monte de modismo que não tem fundamento bíblico. O certo é você pegar a Bíblia, orar, jejuar, pegar a Bíblia e meditar para ver aonde o Espírito Santo vai te direcionar. Pode ser, por exemplo, que o Espírito Santo te direcione para João 3,16. O que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossa, eu gostei desse versículo. Então eu vou fazer aqui, o nosso tema do culto vai ser o culto do amor. Defini um tema, o tema está bíblico, beleza. Agora eu vou te dar um exemplo de tema não bíblico. Pessoa quer definir um tema para o culto de jovens, não estou falando que eles vão fazer isso não, mas só para a gente aproveitar que hoje é culto de jovens. Aí ele vai lá e pega a internet, vai caçar, aí ele vê lá, transferência de unção. Aí ele coloca o tema do culto dele. Culto dos jovens, transferência de unção. Tem nada bíblico nisso, irmão. Tem nada bíblico nisso. Está entendendo? Então precisamos tomar cuidado. Se for definir um tema, vá para onde? Para a Bíblia. Se tiver dificuldade, peça ajuda a quem pode te ajudar. Procure um obreiro da igreja mais experiente, ou o próprio pastor da igreja, e peça um direcionamento. Mas não defina qualquer coisa de qualquer jeito. É melhor não ter um tema no seu culto do que ter um tema que não é bíblico. Tá certo? Próximo, convidando o pregador e cantor. Ô, tribulação, aqui o negócio pega. Porque muitas vezes a gente convida um pregador e um cantor, até por conta de questões financeiras, sem pesquisar a procedência dele, sem saber o testemunho dele, sem conhecer verdadeiramente o estilo de ministração dele, e isso pode gerar problemas. Vou citar exemplos para esclarecer. Você convida um pregador por indicação de um amigo seu. Você não sabe quem é o pastor dele, de onde ele vem, se ele sequer congrega numa igreja. Aí chega aqui o bendito, né, ou a bendita, começa a ministrar um monte de heresias. E eu já vi isso acontecer. O pastor da igreja fica numa situação de que às vezes ele tem que terminar a ministração, ele tem que pegar o microfone e consertar as heresias na frente do caboclo. Porque senão aquilo ali vai crescer como um veneno no meio do povo e vai gerar um monte de problemas futuros. Veja, é importante conhecer a procedência. Pega a referência. Já pregou onde? Ah, não, ele já pregou aqui na minha igreja. Ele congrega onde? Olha as perguntas que você tem que fazer quando você for convidar um pregador. Ele congrega onde? Quem que é o pastor dele? O que ele faz lá na igreja dele? Ah, não, ele só é pregador itinerante. Toma cuidado. Esses que só servem para pregar costumam dar problema. Ah, não, esse irmão é uma bênção, ele congrega lá na nossa igreja há 20 anos, né? A família dele está lá, ele é um obreiro, professor de escola dominical, ó as referências. Aí você, opa, esse é bom. Professor de escola dominical, está lá, é evangelista, é um dos vices da igreja. Isso é bênção. Que estilo que ele prega? Que às vezes você quer fazer uma programação de jovens, aí você convida um pregador que é mais professor de escola dominical. E às vezes não dá certo a linguagem que ele vai ministrar com o direcionamento do culto. Às vezes você quer convidar alguém para dar um estudo bíblico, aí você traz um do reteté. Vai dar certo? 1 hora, 50 minutos de reteté, não vai dar certo, porque ele não vai dar estudo bíblico nenhum. Está entendendo? Então você precisa verificar
procedência, testemunho e o estilo de ministração. Repita comigo: procedência, testemunho, estilo de ministração. Isso vale para cantor também, viu? Verifique a procedência do seu cantor. Se o cantor não congrega em lugar nenhum, não traz, irmão. Isso é treva, é fogo estranho para o altar. Já parte de um princípio errado. Vamos tomar cuidado. Eu estou me detendo um tempo maior nisso por conta da importância. Cantor e pregador precisa de muito cuidado. É preferível que, se você não sabe a procedência daquela pessoa que você está em contato, que você convide alguém daqui da igreja, do que você trazer alguém lá de fora que você não conhece. A procedência, o testemunho e se a pessoa realmente casa com aquele estilo de culto que você está dirigindo. É preferível, porque aqui você conhece. Você sabe quem é o obreiro que está aqui. Você sabe quem é o seu pastor. É preferível, tá bom? Ah, pastor, estou com dificuldade, não estou encontrando. Tudo bem, irmão. Nós não somos obrigados a ter pregador e cantor de fora todo culto, não. Tá bom? O culto somos nós que oferecemos a Deus. A gente não depende de pregador e de cantor para cultuar a Deus, não. Entenda, que venha de fora. A gente depende realmente de uma adoração em espírito e em verdade para cultuar a Deus. Isso sim faz toda a diferença. Tá certo? Então tenhamos cautela. Tenhamos cautela. Avise o seu pregador e o seu cantor o tempo que ele vai ter. Se você definir um tema para o culto, avise o tema para o pregador. Você coloca culto do amigo, né? Tem muito, que é um culto evangelístico que se faz. Aí vem um pregador aqui e começa a pregar sobre a unção divina. Não traz uma pregação propriamente, se é que assim eu posso dizer, evangelística. E aí veja, ele deturpa completamente o tema que você propôs para o culto. Tá certo? Aí vem o culto, isso aconteceu uma vez. O culto era uma quinta da vitória. Quinta da vitória, isso aconteceu numa determinada congregação. Tinha um tema, era uma campanha. Tinha um tema na campanha. Você sabe qual que foi o texto que o pregador leu e pregou? O texto da Santa Ceia. Mas numa direção totalmente contrária ao que estava sendo proposto pelo culto. Já vi isso acontecer. Então, isso é importante. Terceiro aí, está aí no slide. Planejando a oferta. Como assim, pastor? Se você convidou um pregador e um cantor, você tem que saber se esse irmão cobra oferta. Porque tem alguns mercenários por aí, e eu utilizo essa expressão, que quer definir valor de oferta mínimo, que quer oferta pré-paga. Já me deparei com isso. Chegou para mim e falou: pastor, a oferta mínima para estar... E depois que eu estou aqui, viu? No Parque Alvorada. A oferta mínima, salvo engano, era R$400 e eu preciso receber pelo menos a metade uma semana antes do culto. Eu agradeci ele, falei: irmão, obrigado, tá? Deus abençoa, fica para uma próxima oportunidade. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. É pecado da oferta? Ofertar para um pregador, um cantor? Não, porque ele vai gastar para vir, né, irmão? É o mínimo de lógica que você tem que ter, é que ele vai ter um custo para vir aqui. Então você pelo menos tem que conversar com ele. Não tem um ditado de que o combinado não sai caro? Não já viu esse ditado? Então converse. O senhor cobra oferta? Se o pregador for bíblico, ele vai dizer assim: irmão, não cobro não. Se vocês quiserem me ajudar com as despesas de ir. Se o pregador já começar em R$1.000, você já fica: opa, tomar cuidado com esse caboclo aqui. Está estipulando valor de oferta, né? Sendo que oferta, biblicamente falando, é sempre voluntária. Mas beleza, você prossegue na conversa. Como é que é, irmão? Eu tenho que te passar alguma coisa antes do culto? Conversa com ele. Não vá às cegas não, porque depois o pregador chega aqui, ou o cantor, na expectativa de que vai ganhar R$500 de oferta, e você vai dar para ele só o dinheiro da gasolina. E aí ele vai te colocar numa situação de constrangimento, muitas vezes. Já vi pregador e cantor ligar para reclamar do valor de oferta. Teve um outro pregador que eu convidei para um culto de jovens, irmãos. Eu fiz isso aqui, ó.
fizemos pastel, fritamos, eu ofertei do meu dinheiro, nós chegamos numa oferta de quase R$500, pensei, vou abençoar a vida desse pregador, né? Uma igreja relativamente pequena, e aí beleza, quando eu passei, estava conversando com ele, benção, passei a oferta para ele, né? Eu passei no Pix a oferta para ele. Quando eu passei no Pix a oferta, porque ele preferiu, hein? Ele falou, pastor, se o senhor puder passar no Pix, para mim é melhor. Eu tirei do meu e passei no Pix. Tal, irmão, ele nem respondeu dizendo amém, Deus abençoe, nada disso. Ele já me cortou e me bloqueou. Veja só. Veja só. E eu havia perguntado se ele estipulava valor de oferta. Eu, particularmente, como pastor, não gosto de trazer quem estipula valor de oferta. Eu acho isso um princípio errado, errôneo, tá bom? Se a pessoa acha que ela tem que ganhar R$1.000 para vir cantar aqui 3 hinos e que não pode ser menos que isso, e que a gente não pode ofertar um outro valor diferente disso na vida dela, para mim, de acordo com a visão bíblica que eu tenho, está incorreto. Não vou convidar. Então, eu estou trazendo instruções valiosas aqui para que vocês não incorram em problemas, que estejam vacinados. Você vai planejar, se você trouxe um pregador, se você combinou com o pregador, que vai dar uma oferta de R$500 para ele, então planeja essa oferta. O que eu tenho que fazer? Porque a oferta do culto pode ser que não dê R$500. Pode ser que você tenha que fazer uma cantina, que você tenha que pedir uma oferta daqui e uma oferta dacolá. Tá certo? Então planeja. O pastor não estipulou a oferta. Se você sabe, por exemplo, que aquele seu culto deu num feriado, que a frequência da igreja pode ser pequena, a oferta pode ser pequena, e que a oferta tirada pode nem dar as despesas dele, então planeja alguma coisa, irmão. Planeja alguma coisa. Pense nisso. Planeja essa oferta. Tá bom? Tá certo? Pastor, eu achei que o caixa da igreja poderia me socorrer. Pode ser que dê para te socorrer, mas pode ser que não, principalmente no nosso contexto de construção. Vocês estão vendo paredes aí para costurar com ferro, vocês estão vendo aí que o gasto já está chegando às portas, o pedreiro já vai vir aí para fazer o orçamento. Então veja, pode ser que a gente não consiga te ajudar. E aí? Como é que você vai ficar nessa história? Vai ficar contrariado com o pastor, né? Se o pastor falar que não pode ajudar. Pode falar, irmão Aparecido. Aham. Aham. Olha só, vou repassar para os irmãos que vão assistir a aula depois saber. O irmão Aparecido está contando que esse problema já aconteceu. A pregadora estipular o valor depois, né, da ministração, e as irmãs terem que correr atrás e fazer uma vaquinha. Veja bem, nós precisamos ser claro com quem estamos convidando sobre a situação financeira daquele culto que você está dirigindo. Fala, irmã Lourdes. Exatamente. Exatamente. A gente tem que ter prioridade, né? Porque a nossa igreja aqui para nós aqui, o fato de tocar nós aqui, nossa igreja está a desejar em relação a várias coisas, não é verdade? Desse jeito. Nosso banheiro, várias coisas que exatamente. Eu quero até puxar um gancho na fala da senhora, irmã Lourdes. Veja como é importante que os alunos participem. Você precisa entender as prioridades da sua igreja, do seu departamento na hora de planejar o seu culto. Às vezes seu departamento está planejando uma festa, vamos pegar esse exemplo, né? Para daqui 3 meses. Aí você tem um culto para dirigir agora. Você quer gastar R$1.000 no culto agora. Sendo que vocês estão planejando um retiro, uma festa, um acampamento. Tem que ter prioridade. Às vezes a igreja está fazendo uma campanha para construção, aí você quer levantar uma outra campanha lá apartado, para poder pagar um pregador de R$3.000, que tem, viu, irmão?
Tem pregador de 3, de 6, de 10, de 15 mil reais. Tá? E aí você está indo contra as próprias prioridades da igreja no planejamento do seu culto. Pode falar, irmão Roberto. Eu tenho uma situação que eu fui contratar uma pregadora, para estar no Connect. Aí ela falou assim, quanto a igreja pode me abençoar? R$400. Não, irmão, a média da igreja que paga para mim é R$2.000. Me disse, não tem como atender sua vida, não. Já aconteceu isso comigo. Cortei. Sai fora. É desse jeito. Esse tipo de pessoa você pode cortar. Esse que vem com essa conversa, a média e tal, que me paga é no mínimo tanto e tal, corta, irmão. Corta. Não está servindo ao reino. Essa pessoa está servindo a si própria. Ou se servindo do reino. Você pode ofertar. Se a oferta do culto der R$5.000 e você combinou com o pregador de dar oferta para ele, dá os R$5.000. Uma vez eu preguei lá em Caldas Novas, num congresso de jovens, e o pastor dirigente fez o líder de jovens pegar a oferta inteira, porque ele estava retendo parte da oferta, e o pastor dirigente percebeu, junto com ele, falou, não, irmão, a oferta do culto deu quanto? Ah, pastor, deu tanto, então você vai lá e pega o resto e traz, porque você combinou que ia dar a oferta do culto para o pregador, na frente do dirigente. Então, se você fez esse combinado, cumpra, mas não caia em armadilhas. Tome bastante cuidado. Próximo item aí do nosso slide é preparando o roteiro do culto. Isso aqui é de suma importância. Veja só. Tem muita gente que chega aqui para dirigir um culto e não sabe o que vai fazer. Chega ali em cima do culto, não sabe para quem vai dar a oportunidade. Ele sabe que ele, às vezes, convidou um pregador e um cantor, mas ele não sabe para quem ele vai dar a oportunidade para ler, fazer a leitura devocional. Ele não sabe quem ele vai dar a oportunidade para cantar. Ele não sabe de nada. Ele está aqui torcendo por irmão fulano de tal chegar logo para ele dar uma oportunidade para ele cantar. Já viu isso acontecer? Aí ele olha assim, não tem ninguém. Aí ele vira lá para o púlpito e fala, irmão fulano de tal, pastor Antônio, pastor Rafael, canta o hino aqui e tal. Já viu isso? Irmão fulano de tal, vem aqui e canta o hino da harpa. Não. Nós não podemos fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Esse é um erro recorrente nosso. Nossa realidade aqui. Quando eu coloco para preparar um roteiro do culto, você tem que entrar em contato com as pessoas e falar, irmão, amanhã no nosso culto, você vai dar uma palavra, viu? Você vai contar um testemunho, pode ser? Pode ser. Irmão, amanhã no nosso culto eu vou te dar uma oportunidade de você cantar um hino, ou semana que vem, por irmão preparar o hino e ensaiar. Por irmão não chegar aqui, perdido, igual o cego no meio do tiroteio, né? Chega aqui, tenta colocar lá, passar o hino pro som, e o hino não passa, e acontece aquilo. Ou às vezes ele quer tocar um hino, e aí ele fica aqui com a banda, não é tom lá, é lá maior. Aí o irmão puxa em lá maior, ele, não ensaiou, irmão. Isso tem que acabar. Ah, pastor, é para Deus, então se é para Deus eu vou cantar assim mesmo. Não, irmão. Onde é que você já viu na Bíblia Deus aceitar uma adoração de qualquer jeito? Me cita um texto aqui. Pega a Bíblia aí e me cita um texto em que Deus aceitou qualquer adoração. Se nós pegarmos a palavra de Deus, já no livro do Gênesis, nós podemos observar Deus rejeitando a adoração feita de qualquer maneira, que foi a oferta de Caim. Foi ou não foi? Foi ou não foi? A palavra de Deus diz que Abel trouxe do melhor, das gorduras dos seus animais, dos animais que ele pastoreava. Caim trouxe uma oferta, está escrito assim na Bíblia. Dos seus cereais, dos seus pomares, trouxe uma oferta. Tem gente querendo dar uma oferta para Deus, de qualquer jeito, qualquer oferta. É para Deus, de qualquer jeito serve. Não, meu irmão. Temos que preparar. Você já tem que chegar aqui no culto sabendo que a irmã Aparecida vai dar uma palavra, a irmã Gabriela vai cantar um hino, as crianças vão ter uma oportunidade. Você já tem que chegar aqui preparado, confirmado, para o irmão vir também, né? Para não acontecer de você também dar a oportunidade, o irmão falar, já viu essa? Ô irmão, pastora Thalita, vem aqui. Hoje não. Porque não preparou, irmão. Aí a igreja está cheinha de visitantes e você fica assim. Aí acontece isso, aí você vai na outra irmã.
Mana, a irmã Ana hoje não pode, às vezes está com infecção de garganta, irmã. Irmão fulano de tal, vem cantar o hino. E o visitante da igreja. Não, crente, já pensando no seu coração, que bagunça. E os outros irmãos já estão assim, Jesus, misericórdia. Aí o outro irmão já pega o celular e já começa. Perde o foco, desvia o foco. A adoração, né? Vai embora. As pessoas se desligam. Tudo isso porque você não preparou um roteiro, não avisou para o irmão que ele ia ganhar uma oportunidade, não preparou o roteiro do culto, não sabe para quem você vai dar oportunidade. Veja como a adoração, ela é racional também, tem que preparar. Nós não podemos fazer igual uma certa denominação por aí, né? Que quem prega, quem sentir no coração, tem uma denominação assim, prega quem o Espírito Santo tocar, né? Toma cuidado com isso. Não, na hora que eu chegar lá, quem o Espírito Santo me tocar, eu vou dar oportunidade. Não vai nessa não, irmão, isso é problema, tá certo? Prepare o roteiro do culto, confirme as oportunidades que você vai dar, confirma se o irmão vai estar no culto, se ele vai estar preparado, certo? Estratégia de divulgação. Você tem que divulgar o seu culto, tem que fazer o folderzinho para colocar nas redes sociais, tem que avisar se você quiser convidar uma outra igreja, tem que divulgar. Tem culto que ninguém sabe quem vai estar pregando, ninguém sabe quem vai estar cantando, ninguém sabe o tema do culto, está entendendo? Tem que divulgar. Como é que você vai divulgar? Você vai convidar outras igrejas para a sua programação, para o seu culto? Você precisa verificar, não, para esse culto nós vamos chamar a nossa congregação aqui da mesma regional, vamos supor lá do Santo Hilário, para participar conosco, os jovens de lá. Vamos convidar, né? Então, ou vice-versa, as irmãs têm um intercâmbio bom com a congregação do Jardim das Oliveiras, né? Então, neste culto, as irmãs, o conjunto das irmãs do Jardim das Oliveiras, a gente quer que eles estejam conosco, as irmãs. Então, você vai lá divulgar esse culto, né? Tira um momento, corre lá, divulga, chama, vai no pastor, fala: pastor, trouxe um abraço do meu pastor, vim aqui convidar as irmãs, né, da igreja do Jardim das Oliveiras para participar do nosso culto. Tem que ter uma estratégia de divulgação, tem que ter uma estratégia para trazer visitante não crente. Isso acabou. Você faz aqui, né, a apresentação dos visitantes, não tem quase ninguém não crente, quase ninguém. Ninguém pensa mais, os departamentos não pensam, os dirigentes de culto não pensam: como é que eu vou trazer os visitantes não crentes para o culto? Como é que eu vou trazer um visitante não crente para o culto? Você preparou uma estratégia para isso? Preparou um brinde, falou: vai ter um sorteio, para o irmão não, o irmão tem que vir para adorar, mas o visitante não crente às vezes vem porque vai ter um sorteio. Às vezes vem porque você é muito amigo dele e você fez ele prometer e vai passar lá na casa dele para trazer ele. Que estratégia você está usando para trazer os visitantes não crentes? Aí outro erro, antes do culto ainda, não prepara o local, não chega mais cedo, não vê, por exemplo, se o som está funcionando para aquilo que você quer. A pessoa às vezes quer fazer uma apresentação aqui, né, passar um vídeo, não sabe se dá para passar, deixa para a última hora, chega em cima da hora, não prepara o local, não prepara aquilo que precisa para o culto, não vê se a igreja está limpa. Às vezes aconteceu aqui um incidente à tarde, a irmã limpou a igreja cedo, aconteceu um incidente à tarde, você chega na hora do culto, em cima aconteceu alguma coisa, está tudo sujo, você não chegou mais cedo. Tem que preparar o local. E acima de tudo, tem que orar e jejuar. A preparação espiritual do culto vai ser toda permeada por oração e jejum. E isso não acontece mais. Não sejamos hipócritas. Não sejamos hipócritas. Muitas vezes as pessoas chegam aqui espiritualmente falando de paraquedas. Não orou para Deus salvar no culto, não chamou o departamento, vamos fazer uma campanha de oração para que haja um grande mover do Espírito Santo de Deus no nosso culto, para que sejam pessoas batizadas com o Espírito Santo, para que haja renovação. Isso tem acontecido? Isso tem acontecido? Eu sou de uma época, quando eu comecei a dirigir, a liderar jovens, eu comecei com 14 anos de idade, e eu comecei, não foi numa igreja tão pequenininha não, comecei numa igreja que já tinha mais de 300 membros, e lá,
quando a gente ia ter um culto de jovens, a gente fazia consagração no sábado, jejum, às vezes orava até de madrugada, fazia campanha de oração de madrugada, para Deus salvar os visitantes que a gente convidava e levava, para haver batismo com o Espírito Santo. Não por outro motivo, teve culto de jovem de ter 20, 25 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Irmão, está vendo como é importante a gente parar para aprender, para estudar? Eu sei que o meu tempo já está avançado, eu sei exatamente quantos minutos eu já estou falando, mas há uma necessidade muito grande. A preparação do culto é fundamental. Eu repito, o culto não começa às 19 horas, às 19h30. A reunião começa esse horário. O culto começa desde quando você sabe que ele vai acontecer. Tanto no mundo espiritual, quanto aqui no que diz respeito aos preparativos. Vamos mudar a nossa mentalidade e parar de querer oferecer um culto de qualquer jeito para Deus. Próximo slide, irmão. Mas e durante o culto, pastor? E durante o culto, como é que nós vamos fazer? Com o que nós vamos nos preocupar? O primeiro item que eu coloquei aí é o quê? Recepção. Eu até deveria ter falado dele também no item anterior. A Igreja Assembleia de Deus, na maioria dos casos, não em todos, é péssima nisso daqui. Recepcionar as pessoas. Você não escala recepcionista, você deixa tudo por conta do porteiro, às vezes o porteiro não vem, você não planejou. Ontem a irmã Aparecida deu uma contribuição preciosa aqui, né, sobre uma situação que elas faziam, que elas tinham uma preocupação de que tinha que ter duas pessoas ali na porta, uma irmã e um irmão, porque tinha pessoas que ficavam, irmãs, mulheres, constrangidas de ser recepcionada por um irmão, e vice-versa, o irmão às vezes, né, dando para o Senhor de longe, porque estava sendo recepcionado por uma irmã. Isso no que diz respeito ao culto na direção das mulheres. Então, você escalou alguém para ficar na porta, para recepcionar, para chegar aqui 10 minutos mais cedo, para dizer para o visitante, seja bem-vindo, vamos lá, vou te mostrar um lugar onde você pode sentar, né? Vamos sentar mais na frente, olha lá, tem um lugar lá pertinho do púlpito. Abraçar, ou pegar na mão, né, que está com Covid agora, não é muito bom ficar abraçando, mas passa o álcool gel. Pega na mão, dá um sorriso, fala, seja bem-vindo à nossa igreja, que bom que você veio, quanto tempo eu não te via, né? Às vezes é um conhecido, nossa, mas que bom você ter vindo aqui hoje. A recepção é o primeiro item do culto. A recepção acontece durante todo o culto. O culto tem horário para começar e para terminar. Irmão, culto tem horário, o pastor está passando o horário no curso, mas o culto tem horário para começar e para terminar. Avise quem você está convidando. Tem pessoas que precisam tomar remédio de noite, tem pessoas que trabalham na segunda-feira, tem pessoas que fazem um sacrifício físico, você não sabe o tanto, para ficar aqui nas 2 horas ou 1h30 de culto. Então nós temos que respeitar as pessoas. O Espírito é sujeito ao profeta, tá? Pastor, e se o Espírito Santo estiver movendo, céu descendo, né? A glória fazendo a igreja fumegar igual o Sinai, aí é uma exceção, e exceção é exceção. Exceção não pode virar regra. Culto começa o de domingo às 19 horas, 21 horas ele termina. 21 horas não é o horário do pregador entregar o microfone para o dirigente do culto e volta, não. É o horário de terminar, de dizer assim, ó, amém, pode ir embora. 21 horas é o horário disso, tá certo? Pregador tem tempo para começar a mensagem e tempo para terminar. Louvores não podem ser infinitos não, porque senão vai embora o horário do culto. O culto fica um culto só de louvor, vira um louvorzão, né? Falta palavra, falta oferta, só tem louvor, tá certo? Terceiro item, dirigente de culto não é comentarista. Dirigente do culto, vou ensinar você a dirigir o culto agora. Guia rápido e fácil de como fazer para dirigir o culto. Tá vendo o microfone, esse aqui? Que fica ali no púlpito geralmente? Se você é o dirigente do culto, quanto menos você pegar nesse microfone, melhor é. Significa que você está dirigindo bem o culto. Não é o contrário. As pessoas acham que acabou a oportunidade, as crianças cantam um louvor.
ele tem que comentar o louvor das crianças. Aí deu oportunidade para a irmã trazer um testemunho, aí ele tem que comentar o testemunho da irmã. Você entendeu? Não. Se você fez o roteiro do culto e passou o roteiro para os irmãos, olha, irmão, você vai ganhar uma oportunidade para cantar depois da irmã Maria. Então, depois que a irmã Maria der um testemunho, você vai cantar. Se o irmão sabe disso, que vai ganhar oportunidade para cantar, a irmã Maria está dando o testemunho dela, o irmão já está passando o hino aqui para a equipe de louvor, para o som. Você não precisa pegar no microfone, porque na hora que a irmã Maria terminar o testemunho, o irmão já está aqui na frente, ele já pega o microfone e já vai ministrar o louvor dele. Aí terminou o louvor, a irmã Maria de Lima sabe que ela vai dar uma palavra. Então ela já está esperta, terminou o louvor, ela já vai levantar e já vai vir para frente, porque ela sabe, está no roteiro. Você passou o roteiro para quem vai ganhar a oportunidade. Você não precisa ficar pegando o microfone não, irmão. Isso é dirigir culto. Não é o contrário que a gente faz, né? Toda hora tem que pegar o microfone. E aí tem irmão que é tímido e fala, não pode dirigir culto. Já vou dar a palavra para a senhora, mano. Aí o irmão é tímido e não pode dirigir culto. Muito pelo contrário. Você não precisa nem de pegar no microfone para dirigir o culto e até sair do rumo da câmera aqui. Vamos lá, irmã. Aham. Uhum. Veja, tem que ter inteligência, né? Já não precisa. Vocês entenderam essa parte, irmão? Vocês entenderam essa parte? Passa o roteiro, faz um roteirozinho de papel, às vezes escrito à mão, passa para todo mundo que você vai dar oportunidade para você ver o que vai acontecer. Manda no celular do irmão, né? Por exemplo, hoje é culto dos jovens. Ó, tá lá, 2 louvores dos jovens, palavra, isso você já avisou, né? Para quem vai ganhar a oportunidade. Palavra do irmão fulano de tal, palavra do irmão fulano de tal. O culto acontece quase que sozinho. Precisa. Porque quanto mais você pega no microfone, você tira o foco da adoração. Irmão, tá aqui, um louvor abençoado, fogo desceu no louvor. Aí pega o dirigente do culto. Vamos falando de tal, vem aqui. Aí o outro, não posso não. Ah não, então vem cá, irmão, dá uma palavra aqui, dá um testemunho, vou deixar a oportunidade livre. A gente faz, eu faço isso. Vou deixar a oportunidade livre. Aí não vem ninguém. Aí o espiritual já vai lá embaixo. É assim ou não é? Faça isso que você vai ver que vai dar certo. Devocional local é intocável. Está escrito lá, tá vendo? Ah, pastor, é festa dos varões. Que bom. O devocional nosso local vai cantar na festa dos varões. Isso é princípio. A gente tem que respeitar quem está aqui na terça-feira com pouca gente, quem está aqui na quinta-feira com pouca gente. Quem que é o devocional local, pastor? É a equipe de louvor ou quem lhe faça às vezes. Que às vezes a equipe de louvor não está completa, mas tem aqui uma equipe ensaiada para poder ministrar. Eles ensaiam toda semana. Aí é festa, você pega e fala, não, hoje não deu tempo, canta só um hino aí. Não, não é assim não. Você pode até convidar um cantor oficial para o seu culto, mas a equipe de louvor, ou quem lhe faça às vezes, que às vezes é eu, a pastora e a irmã Gabriela que está aqui, não está a equipe de louvor completa, suponhamos. Então nós vamos cantar. Pastor, vai cantar hino da harpa ou no hino da harpa? Irmão, nós somos a Assembleia de Deus, faz parte da nossa cultura cantar os hinos da harpa. Quem não entendeu aí, isso ainda está no lugar errado, né? Está no lugar errado. Faz parte da nossa cultura cantar os hinos da harpa. Se 2, se 1, se 3, vai depender do culto, vai depender da oportunidade. Mas vai cantar os hinos da harpa, ou o hino da harpa, vai ter os louvores, né, os corinhos, como alguns chamam, mas tem que ter a oportunidade do louvor local. Não vai esnobar o louvor local porque é festa não, porque está errado. Isso é falta de princípio. Já disse que pregador tem hora para começar e para terminar. Vou pular esse tópico porque eu vou falar dele daqui a pouquinho. Ordem ideal do culto de celebração. Vou trazer um roteirozinho para você. Improvisos não podem ser a regra, já falei sobre isso. Existe autoridade no culto.
Se o pastor, ou quem lhe faça às vezes, que às vezes o pastor não está presente, precisar intervir no seu culto, para orar por um enfermo, para orar por alguém que está precisando, para dar um aviso urgente, você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Ele vai chamar a autoridade e você vai ter que modificar o seu roteiro. Às vezes você vai ter que avisar por irmão, diminuir uma oportunidade. Ó, não vai dar tempo porque, né, vai acontecer isso, isso e aquilo. Ó, o sinal está batendo. Lidando com problemas durante o culto. Quero falar brevemente sobre isso e nós já terminaremos essa parte do culto. Chegou um bêbado na igreja, como fazer? Eu pergunto a vocês. Caiu um endemoniado no meio do culto, o que fazer? Entrou um cachorro, o que fazer? Você é o dirigente do culto. E aí? Meus irmãos, nós temos um ministério diaconal. Ele precisa funcionar. Se ele não está funcionando e nós temos aqui um problema em relação a isso, porque o nosso ministério diaconal é pequeno ainda, você precisa levantar voluntários para o seu culto ou seus próprios recepcionistas. Entrou um bêbado, o papel correto, se o bêbado é homem, o recepcionista homem vai acompanhá-lo e vai sentar do lado dele. Se ele não der trabalho nenhum durante o culto, você não precisa fazer nada. Começou a dar trabalho, o recepcionista homem, se o bêbado for homem, ou a recepcionista mulher, se a bêbada for mulher, vai convidá-la a ir lá para fora, não vai expulsar, vai chamar lá para fora, com jeito, mas com firmeza, porque senão ele não sai, tá bom? Não sai, tem que ter firmeza também. Pega na mão, leva lá para fora, sem chamar a atenção da igreja inteira, sem gritar, leva lá para fora e pede com educação para a pessoa voltar quando ela estiver sóbria. Se a pessoa der trabalho, avisa ela que nós vamos chamar a polícia. Simples assim. Não precisa fazer escândalo. Agora não pode deixar sozinho no banco. Eu vi um bêbado esses dias sozinho no banco. Ia um lá, ia outro, e vinha e via. E aquele movimento de pessoa ao redor do bêbado, bastava que um sentasse lá do lado dele. Endemoniado. O que a Bíblia manda? Chama os presbíteros. Ah, pastor, só tem um senhor, então chama eu mesmo, para nós expulsar o demônio. Não precisa parar o culto, a não ser que ele caia endemoniado aqui na frente. A gente chama a igreja toda para orar, entendeu? Ah, pastor, entrou um cachorro na igreja. Aí é questão de portaria. A portaria comeu bola lá, né? Não podia ter deixado o cachorro entrar na igreja. Cachorro só entra na igreja quando não tem ninguém na porta, né, irmão? Se o cachorro entrou na igreja, os porteiros precisam pegar o cachorro e conduzir para fora. Não é ficar correndo atrás do cachorro dentro da igreja, não, irmão. Que aí acaba com o culto, né? Porque tem uns que querem correr atrás com o cachorro e cercam de lá e cercam de cá. Acabou o culto. Acabou o culto. Todo mundo parou para assistir a pendenga do cachorro. Entendeu? Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Vocês têm um pouquinho de paciência comigo para a gente terminar o curso? Então vamos lá. Eu criei aqui um roteirozinho para ajudar os irmãos. Eu vou disponibilizar depois esses slides, mas eu fiz esse roteiro de um culto de domingo, de celebração, um culto público, para vocês terem uma ideia de como fazer. Sempre começa o culto com a oração. Ah, pastor, eu quero inovar, eu quero começar citando uns salmos, né? Mais ora, depois de citar os salmos. Ah, eu quero começar com um louvor. Ora, no meio do louvor, durante o louvor ou logo depois do louvor. A gente precisa conclamar a presença de Deus para o nosso culto, tá certo? Depois você vai passar para a equipe local fazer um devocional, uns 10 minutos no máximo. É o tempo de cantar 3 hinos da harpa, ou de cantar 2 hinos e um hino da harpa. 10 minutinhos, a equipe de louvor vai fazer um devocional inicial. Aí você vai fazer a leitura da palavra. Faz parte do culto público ter a leitura da palavra. Essa leitura tem que ser previamente preparada de acordo com o seu culto. A pessoa que vai fazer essa leitura precisa saber que ela vai fazer essa leitura. Senão você chama qualquer um, e presta atenção, isso não é crítica, tá? Às vezes você chama um irmão que tem dificuldade de leitura para fazer a leitura devocional. A igreja está cheinha. E não é defeito o irmão ter dificuldade de leitura. O problema é você colocar ele para fazer leitura pública, que você vai constranger ele e você vai criar um constrangimento na igreja.
Que o irmão abre aqui, Ezequiel 36. Eu abri aqui um texto. Aí o irmão tem dificuldade, e tu, ó, filho do homem, profetiza. E aí ele lê, come as vírgulas, como ponto, o texto fica inteligível, ninguém entendeu o que ele está lendo e perdeu o sentido de fazer a leitura, porque se ninguém entendeu, por que leu? É ou não é? Não é maldade da minha parte. A leitura, ela tem uma função no culto, ela precisa ser compreendida. A leitura devocional, ela precisa ser compreendida. Você precisa convidar alguém, esse texto precisa ser preparado e essa pessoa precisa conseguir. Às vezes a pessoa tem uma gagueira, que é um problema de saúde, mas se ela treinar o texto, ela recita o texto, sem problema algum. Tem que preparar, o roteiro serve para isso, né? A preparação prévia. Oportunidades. Dá uns 15 minutos de oportunidades. Louvores, palavras e testemunhos fazem parte das oportunidades. Mescle, não é só cantar. O culto precisa de testemunho. O culto precisa de palavra, né? O culto precisa de saudações. Você sabe a diferença entre saudação e palavra? Se te der a oportunidade para dar uma saudação e te der a oportunidade para dar uma palavra, é diferente? Sem explanar. Você vai saudar os irmãos, fazer um cumprimento, né? E apresentar um texto. Perfeito, irmã. E a palavra? A palavra, você vai ler o texto e você vai trazer um breve apontamento, uma breve explicação sobre aquele texto, ou uma breve aplicação para aquele texto. Mas uma saudação não pode passar de 2, 3 minutos. Não pode. E uma palavra não pode passar de 5 minutos em hipótese alguma, porque senão é pregação, irmão. Senão é pregação. E a pregação tem o pregador, né? A leitura devocional, muita gente lê, faz leitura e quer pregar. Não, exatamente, boa colocação, irmão. A leitura devocional não é palavra, não é oportunidade para palavra. Você não precisa comentar a leitura devocional, você precisa fazê-la e orar na sequência. É sem comentário. Foi bom você ter colocado. Eu precisava lembrar. Porque às vezes a pessoa tem boa intenção, né? Tem boa intenção, não é com má intenção que faz. Mas é a leitura devocional. Se a pessoa quer trazer uma palavra, dê uma oportunidade para ela trazer uma palavra. Mas não na leitura devocional. Compreendido isso? Boa lembrança, irmão Vamberto. Oferta. Está lá, ó. A oferta precisa ter um lugar no nosso culto. Eu já disse isso aqui, eu estou tentando mudar essa cultura. Nós temos tratado o momento do ofertório como uma coisa qualquer no culto, às vezes a gente até esquece. E o momento da oferta, ele é um momento de adoração também, é só ler a Bíblia, irmão. É um momento de adoração, nós precisamos parar, a nossa oferta ela precisa ser pensada, racional. Eu preciso fazer um momento ali de entrega. Olha, Deus, eu estou tirando dos meus bens e oferecendo a Ti, não é de qualquer jeito. Eu tenho verdadeira, e eu vou confessar isso aqui, e os irmãos me entendam o motivo. Eu tenho verdadeira ojeriza. Sabe o que significa ojeriza, né? Eu tenho verdadeira ojeriza, daquele negócio assim: irmão, canta um louvor, enquanto o irmão está cantando, tira a oferta aí. Isso não é bíblico. Pode alguém cantar um louvor enquanto se tira a oferta, mas você não pode querer, já que vai cantar um hino, tira a oferta. Nós esquecemos, né? Vamos fazer aqui apressadamente. Isso não pode. Você pode convidar alguém para orar, para trazer uma palavrinha de 2 minutinhos para ministrar a oferta, mas tira a oferta aí enquanto canta, não. Isso é antibíblico. A oferta é o momento da oferta. A oferta é o momento da oferta no culto. Amém?
pode pegar o gasofilácio por aqui, pode pedir para o irmão passar a salva, não tem problema. E você, dirigendo o culto, precisa entender que a oferta vai tomar lá uns 3, 4 minutinhos do culto, porque faz parte do culto. Não é perca de tempo no culto não, amém? Próximo item aí, do nosso roteirozinho, né? Depois da oferta eu coloquei as apresentações. Precisa de ter um momento de apresentação dos visitantes. O pastor ou quem lhe faça às vezes, o dirigente do culto não faz apresentação. Porque este momento da apresentação é um momento que o visitante vai ser saudado pela igreja, mas é um momento em que ele também vai conhecer a igreja e o seu pastor e o seu corpo de obreiros. É por isso que é o pastor que vai fazer as apresentações. Por isso que não é o dirigente do culto. Entendeu esse ponto? Isso é importante. E as apresentações precisam ter o seu momento, tá? Não pode ser também aquela coisa espremida e corrida. Depois, se você vai dar mais uns 10 minutinhos de oportunidade, quando chegar ali, por exemplo, no culto de domingo, chegou ali por volta das 7h50 da noite, já tem 50 minutos de culto, o que você vai fazer? Você passa para a equipe de louvor, terminar de fazer o louvor, ou então o cantor que você convidou. Quando for 7h50, por volta disso, você passa para o seu cantor convidado ou para a equipe de louvor, se não tiver um cantor convidado. E depois disso, lá por volta das 8, 8 e pouco, você já passa para a palavra, porque a palavra precisa ter pelo menos 40 minutos. Vai ter que parar de ter só 20 minutos de palavra no domingo, né? Teve aqui a situação do preletor que não chegou no horário, porque antigamente passava para ele 8h30. Irmão, se o culto vai acabar às 9, se você precisa de uns 5 minutinhos para dar os avisos, você vai dar 25 minutos para a ministração da palavra? E você vai ter 1h30 de louvor, de cantar? Não pode, esse culto está desequilibrado, esse culto está fora do padrão bíblico, tá certo? No domingo nós precisamos dar para o pregador, se ele vai usar os 40 minutos, às vezes ele não usa, né? Às vezes ele prega em 30, em 35, beleza, mas você tem que dar o tempo. Às vezes precisa orar, ele quer orar, aí você passou muito tarde, não dá tempo dele orar, pelos irmãos, aquele momento depois da pregação. Precisa de dar os avisos, né? Que é o próximo item. Terminou aqui, é aviso e agradecimento à pregação e acabou o culto. Tá bom? Então ali por volta das 8, 8h10 no máximo, o pregador já tem que estar com a oportunidade. E você avisa a ele, pregador, é o seguinte, faltando, por exemplo, no máximo 8h50, 8h55, você tem que devolver a oportunidade. Avisar ele, né? Porque às vezes ele não faz por maldade, ele só não foi avisado. E tem pregador que não pergunta. Eu preguei itinerantemente um tempo, né? Antes de dirigir igreja, pregava muito fora. A primeira coisa que eu chegava, cumprimentava o pastor da igreja. Eu não perguntava para o líder do departamento que me convidou. Eu perguntava para o pastor da igreja. Quanto tempo eu tenho, pastor? Já teve igreja de me dar 20 minutos. E eu preguei 20 minutos. Já teve igreja de me dar 1 hora. Teve uma igreja em Caldas Novas, essa que eu mencionei, eu tive 1h30 de oportunidade para dar estudo bíblico. Foi 1h30 de estudo bíblico que eu dei, né? Então você tem que ser obediente ao tempo que você tem. Pode falar, irmã. Meu pai já fez isso em congresso. Dá vontade de fazer isso mesmo. E já aconteceu comigo em igreja grande. Igreja grande. O senhor passa para o próximo? Depois do culto. Depois do culto, o culto não acaba. A reunião acaba, né? Você vai despedir os seus convidados. Os visitantes que vieram, você precisa despedir deles. Tá bom? Fala, meu irmão, muito obrigado por você ter vindo. Despeça o seu pregador, despeça o seu cantor convidado. Deus lhe abençoe. Acerta com ele a oferta. Em particular, está uma rodinha de gente lá, o pregador no meio, você chega e enfia o trem dentro do paletó dele, o envelopinho, né? Está errado. Chama o pregador e o cantor em particular, entrega para ele, agradeça a ele. Os outros convidados não crentes, os recepcionistas, precisam despedir dele. Recepcionista não pode abandonar a porta quando o culto terminou, não.
Vai sair aí, né, aquelas pessoas que são os visitantes não crentes, precisa comentar, ó, Deus abençoe, volte sempre, olha, terça nós temos culto, você ouviu nos avisos, né, terça nós vamos ter culto, e convida ele para voltar, tá certo? Então a recepção só vai finalizar quando o último irmão sai do templo. Pastor, Deus me livre, tem irmão que fica conversando, né, aí você manda ele embora, fala, irmão, tá na hora, né, vamos fechar a igreja, precisa ir embora. Tá certo? Brincadeira. Mas para finalizar, depois que terminou, se você precisou fazer uma arrumação especial de cadeira, alguma coisa, reorganize. Serviu uma cantina, né? Sujou lá, eu já vi os irmãos fazendo isso aqui, os irmãos são bons. Os irmãos limpou tudo bonitinho. É assim que tem que ser feito, né? Limpou e tal, varreu, guardou e sacou o lixo, né? E termina, tá bom? E outra coisa, dirigente de culto, é o último item lá, agradeça. Todo mundo que te ajudou na organização do culto. Não seja ingrato com os irmãos que ficaram na porta, com os irmãos que te ajudaram a divulgar o culto, com os irmãos que trabalharam no culto, agradeça, né? Ou agradeça aqui de público, e não menciona nome não, senão você vai esquecer um e vai ficar contrariado, ou se agradeça cada um em particular. Vamos ficar de pé para a gente finalizar? Eu coloquei um último slidezinho aí, escrito só uma frase. Pode ficar de pé, nós já vamos terminar a ministração e a nossa reunião. Conclusão, cultura de excelência. Nós precisamos, meus queridos, mudar a nossa cultura. Você viu como o que nós fazemos não está batendo com o que deveria ser feito? Nós precisamos, dá trabalho fazer o melhor, não dá? Você viu quanto detalhe que a gente precisa levar em consideração? Mas a gente precisa fazer o melhor, irmão. Davi, certa vez, foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele chegou ali e queria o campo, comprar o campo. Eu esqueci agora o exato nome do proprietário do campo. E o homem queria dar o campo. É o rei, ué? Eu vou cobrar do rei? Eu te dou de graça. O que é isso entre mim e ti, ó rei? Ele falou, né? Davi falou assim para ele, olha, eu não vou oferecer ao meu Senhor nada que não me custe. Esse é o espírito da cultura de excelência. Temos como a gente oferecer ao Senhor aquilo que não nos custa nada. Deus abençoe os irmãos. Eu tenho certeza que vai ser de grande aproveitamento este curso. Eu vou disponibilizar esse slide para que você tenha lá o roteirinho depois, tá bom? Vamos orar.